mundo é grande, mas em nós ele é profundo como o mar. Acabou o vídeo, não preciso mais nada. Eu pensei esse vídeo pela questão que é o seguinte: eu vou entrar de férias agora, vou viajar, eu adoro viajar, quem não gosta, né? Mas o tema viagem ele me é muito caro, não só por experiências pessoais que eu tive com viagem, mas também das narrativas. Eu comecei a pensar esse vídeo percebendo o quanto tem algumas histórias pra mim que são muito caras e que envolvem viagem. Por mais que viajar envolva uma insegurança do que pode acontecer, de você perder sua mala, de você errar o caminho, de tantas outras coisas que pode acontecer. Ao mesmo tempo, a gente fica muito seguro quando viaja porque você sabe que alguém já passou por esse caminho que você fez, como se uma estrada ou um roteiro ou um itinerário fosse um guia, né? Um companheiro, uma garantia que você vai chegar em algum lugar. Viajar é você entrar em contato com a imensidão que é o mundo. O Bachelard, que é um filósofo francês, ele tem um texto que chama A Poética do Espaço, e nesse texto tem um capítulo chamado A Imensidão Íntima, onde ele fala que quando estamos diante de alguma imensidão do mundo, uma montanha, uma floresta ou o próprio mar, aquilo nos coloca num estado de pequenez diante daquela grandiosidade e nos permite entrar em contato com uma outra imensidão que é interna. Por exemplo, vislumbrar o mar te liga a uma espécie de expansão do ser que a vida cotidiana refreia, que a prudência acaba detendo, mas que retorna nesse momento muito solitário. Eu sou fissurado em olhar para o mar. Eu tenho uma fique na minha cabeça que eu acho que a primeira noção estética que um ser humano teve foi quando ele olhou para o mar e ele quis reproduzir aquela grandiosidade de alguma maneira. Porque esse deslocamento para outros lugares, regiões que você não conhece, países que você não conhece, acabam sendo transformadores porque você sai da sua rotina e fica mais introspectivo, mais reflexivo. E é nesse aspecto transformador do indivíduo que eu queria falar sobre algumas narrativas que focam nas transformações que um personagem passa num deslocamento. Eu acho que o tema, né, da viagem é um dos temas mais recorrentes em narrativas. Filmes e livros de estrada tem um monte. Eu escolhi 4 que me são muito caros nesse momento. Por conta da estreia do House of Dragon, eu comecei a relembrar sobre Game of Thrones. Game of Thrones, aquela série que tem uma estética da Idade Média, dragões, zumbis, feiticeiras, reis e rainhas. Acho que todo mundo conhece. É interessante como o final da série, que decepcionou tanto a gente, contaminou a nossa leitura, ou pelo menos a minha, de Game of Thrones. Porque nesse momento de rememorar a série, eu fui lembrando de grandes emoções que eu tive em várias cenas, em vários momentos da história. Gente, na Batalha dos Bastardos, eu dei um grito falando "Vai, Jon". Mais especificamente de Game of Thrones, eu queria falar da Daenerys. Pra quem não sabe, a Daenerys é uma das personagens da história que quer tomar o poder em Westeros, que é uma espécie de continente composto de 7 reinos, onde esses reinos são governados por famílias que buscam tomar o poder de Westeros. Mas a Daenerys, no início da história, está distante de uma região central onde essa disputa acontece com mais força. E basicamente o seu arco narrativo é ela se deslocando até chegar nessa região central. Todas as minhas impressões da Daenerys estão relacionadas à série. Eu não li os livros ainda. Eu ganhei, um dia eu vou ler, eu juro. Porque a Daenerys passa basicamente 4, 5 temporadas distantes desses conflitos principais. E aí, pra mim, ela era menos interessante porque ela estava fora dessas tramas. Ao mesmo tempo, é a que criava mais expectativas do que ia acontecer com ela no final. Porque o interessante é essa transformação que a personagem vai sofrendo durante essa trajetória, durante essa viagem, esse deslocamento. Onde a Daenerys se questiona não só se ela vai se tornar rainha, mas se ela vai se tornar a líder que ela acha que ela deveria ser. Como ela vai encarando conflitos e questionamentos políticos, sociais e filosóficos durante as conquistas dos povos que ela vai trazendo para lutar junto com ela. Com muita pitada de racismo, machismo, pensamento colonizador. Mas não vou falar sobre isso agora. Essa trajetória da Daenerys é para ela como se fosse um guia, uma certeza que ela vai chegar em algum lugar, não só espacial, externo, mas interno também. Eu aproveito para falar que eu não tenho muitos problemas com o final de Game of Thrones. Eu tenho problemas do modo como ele foi feito. Eu acho justo a finalização da Daenerys. É que a execução foi muito ruim. Tem um artigo que infelizmente está em inglês, mas eu vou deixar aqui nos comentários, que analisa o final de Game of Thrones e vê que o grande problema é que a série, durante quase todas as suas temporadas, tinha um foco
foco social político muito forte. Os conflitos e questionamentos pelos quais os personagens passavam estavam relacionados às responsabilidades políticas e sociais que eles tinham ou quem eles eram dentro de uma hierarquia. De acordo com esse artigo, e eu concordo, na última temporada a série deixa de lado todo esse pensamento político-social e justifica as atitudes dos personagens a partir do seu psicológico. E no caso da Daenerys, onde a gente questionava se ela seria uma liderança justa, pacífica, se ela seria uma mulher que conquistaria o poder, onde a grande maioria dos personagens que estão lutando para isso são homens, tudo isso se perde e ela se transforma numa rainha louca e apaixonada. É interessante pensar viagens como uma máquina do tempo, né? Uma volta ao passado, que vai desde você ir para cidades históricas, museus, eu sou apaixonado por museus, ou mesmo você viajar para a natureza, sejam montanhas, florestas ou mares. Todos esses casos é como se você se deslocasse para uma origem, para onde tudo começou, buscando nesse passado, nessa origem, respostas para o que você está passando agora. Tem um filme nacional que eu gosto muito, que é o Bye Bye Brasil. Ele é dos anos 80, ele foi dirigido pelo Carlos Diegues, com o Zé Wilker, a Beth Faria, o Fábio Júnior, que não tem um roteiro muito estruturado. Basicamente, a história de uma trupe de circo que vai viajando pelo país apresentando seu show. Mas o interessante é como essa viagem para o Brasil, para o interior do Brasil, basicamente, é quase como se fosse uma fuga de um presente, uma tentativa de ir até um passado, até uma ideia de um passado idílico, inocente, e como essa trupe vai trombando com a chegada da televisão em algumas comunidades e vai encarando que essa ideia de passado, que essa ideia de país está perdida, tanto para o bem quanto para o mal. Tem uma crítica, não lembro de quem, que fala, né, os artistas de Bye Bye Brasil, eles acabam encontrando na sua viagem uma modernização conservadora, que é um filme que me provocou várias sensações enquanto eu assistia, que vão de melancolia, revolta ou até mesmo uma sensação de pertencimento. E é muito interessante que todas essas sensações, elas não passam muito pelos personagens. Eles são artistas, eles são carismáticos, mas é dessa relação desses personagens e desse deslocamento, desses lugares que eles vão chegando, que a gente vai tendo uma ideia de um país. Um outro filme dentro desse tema que me marcou muito e que eu vi recentemente é o Drive My Car. É um filme japonês de 2021 que conta a história de um diretor de teatro que acabou de perder a mulher e que é convidado a dirigir uma montagem de Tio Vânia, do Chekhov, na cidade de Hiroshima. E esse diretor acaba tendo um problema de visão que eu não lembro ao certo qual que é, mas que faz com que os produtores desse espetáculo exijam que ele sempre ande com uma motorista nos deslocamentos que ele precisa fazer. E o que é muito problemático para ele, porque uma das grandes paixões que ele tem é dirigir sozinho, ou seja, é o momento onde ele encara a imensidão de uma estrada para poder entender a sua imensidão interna. Tem viagens que esse personagem faz no filme que são belíssimas, porque ele tinha um processo de decorar o texto de uma peça, pedindo para que a mulher dele gravasse as réplicas. E aí as cenas onde nesse deslocamento de carro que ele faz, ele coloca a gravação da mulher dele morta, dando as réplicas do texto, e ele vai respondendo, que é uma maneira que ele tem de manter algum diálogo com esse passado e com essa mulher. Fora a imagem, que é um diretor construir uma peça, construir uma obra de arte numa cidade como Hiroshima, que é um símbolo de uma destruição. Os personagens de Drive My Car, eles falam muito, mas também há muitas cenas de silêncio. E eu acho que é justamente por esse movimento de expansão e introspecção, de entender um pouco que na imensidão que é o mundo, nós somos apenas mais um. O fato do diretor ter que conviver com uma motorista faz com que esses personagens, durante essas viagens, esses deslocamentos, comecem a dividir entre si as suas subjetividades, os seus sentimentos. E como essa relação entre o diretor e a motorista acaba também interferindo na construção do espetáculo. E agora me veio outras obras sobre deslocamento, que são os discos do Caetano da época do exílio dele em Londres. É muito interessante pescar nesses discos a melancolia e a tristeza pela qual ele estava passando e também a tentativa dele entender a língua inglesa. Principalmente o primeiro disco, eu tenho uma impressão que as letras foram feitas para que o Caetano conseguisse compreender algumas expressões e morfologias do inglês. Na canção A Little More Blue, tem aquele verso que ele fica repetindo, A Few Little More Blue, damn, damn. Eu acho que na verdade o Caetano construiu esse verso para entender essas duas palavras, damn, damn, que tem a mesma sonoridade, mas significados diferentes. Mas para mim, a grande obra atual que traz essa ideia que toda viagem são duas, uma externa, outra interna, é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. A gente tem que ver esse filme, ele é sensacional. É um filme desse ano, é uma coprodução China e Estados Unidos, que é com a Michelle Yeoh, que, sei lá, uma das 3 grandes atrizes do mundo, possível. Ela faz uma dona de uma lavanderia de roupa, que está num momento péssimo dentro das suas relações afetivas, o casamento não vai bem,
a sua relação com a filha não é boa, a relação com o pai dela é péssima. Somado a isso, ela precisa, no dia que se passa a história, declarar o que eu entendi como se fosse um imposto de renda. E ela acaba levando a família toda até esse local, esse departamento, onde ela vai fazer essa declaração. E chegando lá, ela começa a descobrir outros universos. Na verdade, multiversos, onde a vida dela foi completamente diferente da vida que ela leva nesse momento. Muitos universos. O filme, na verdade, é essa personagem pulando de um universo para outro para destruir um grande demônio que quer consumir todos esses mundos. E é óbvio, esses outros mundos, esses outros universos são construídos no filme a partir de efeitos especiais. O filme tem uma estética de videoclipe muito forte, o que dá uma ideia muitas vezes de uma confusão ou de uma coisa muito ampla que talvez a gente não consiga nem ter contato. Mas esse é o grande trunfo do filme pra mim, porque dentro dessa grande bagunça que é essa viagem dimensional que a personagem passa, ela na verdade descobre que a vida é você manter os laços afetivos que te fazem bem e declarar o posto de renda e pagar boleto. A gente pode viajar e imaginar outros mundos, outras vidas, anseios de poder e de conquista, mas se o arroz com feijão não tá lá muito bem feito, se as contas não estão em dia, se os laços com as pessoas com quem você nutre afeto não estão bem fortes, essa sua viagem perde todo o sentido. E é um pouco isso que eu quero com as minhas férias agora. Dar aquela conectada interior, e por conta disso, gente, vai ficar um tempo sem vídeo aqui. É isso, né? A pessoa lançou o terceiro vídeo e já fala que vai dar uma pausa. Mas se você está curtindo esse material todo, no perfil do meu Instagram tem vários destaques. Se você não sabe, antes o Duas ou Três Coisas eram stories que eu publicava e que depois eu juntava todos e colocava nos destaques do meu perfil. Dá uma olhada lá, e se você não conhecia, não tinha visto, comente o que você achou. É isso, até daqui 15 dias.